jovempan.com.br. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 9h23. Repita. 9h23. Olha, ontem acompanhando o voto do ministro Gilmar Mendes, eu sabia que o professor Marco Antônio Villa, claro, também estava acompanhando o julgamento, e eu ficava imaginando os comentários do professor Villa. E agora eu quero ouvi-lo aqui nos nossos microfones. Bom dia, professor. Bom dia a todos aí. E, olha, acho que todos nós, né, todo mundo que assistiu o julgamento ficou atônito, né? Porque foi um comportamento de república bananeira. É o que eu tinha dito no Jornal da Manhã ontem, lembrando até a República Dominicana. É muito recomendável, se o pessoal puder ler A Festa do Bode, livro do Mário Vargas Llosa sobre a ditadura Trujillo, que é um livraço. Eu ficava me lembrando de momentos do livro, porque eu nunca vi, por exemplo, um presidente da corte, como o Gilmar Mendes, chorou. Ele chorou durante o momento do julgamento à tarde, ele chorou. Portanto, ele não tem equilíbrio. Ao lembrar de advogados, que, segundo ele, eram brilhantes, não sei se eram ou não eram, não é esse o caso, mas ele começou a chorar. Quer dizer, ele não tem equilíbrio emocional para ser juiz, para ser ministro, muito menos para presidir a corte, né? Então, a figura, claro, negativa do julgamento, inegavelmente, foi Gilmar Mendes, tal, né? Ele dizer que quis rever todo o processo porque ele queria conhecer as entranhas da eleição, somente isso. Quer dizer, é uma desfaçatez. E a grande figura foi o Herman Benjamin, né? O Herman Benjamin foi apresentado ao Brasil. Muitos não o conheciam, um brilhante juiz, sério, determinado, competente, que não caiu em provocações, né? E aí ficamos conhecendo pessoas, como nós falamos no Jornal da Manhã, como, por exemplo, os dois advogados nomeados por Temer não poderiam ter julgado o Temer. Eles deviam ter sentido impedidos, né? E não tiveram a dignidade de fazê-lo. E o Napoleão Maia, o Didi Mocó daquela corte, esse foi inacreditável. O momento que ele comparou Gilmar Mendes a Pôncio Pilatos foi hilariante. E o momento que ele fez sinal de degolamento, que ele quer que seus adversários sejam degolados, né? É inacreditável. Quer dizer, olha, eu tive vergonha, mas eu sei que os brasileiros são muito melhores que os tribunais, nós já tínhamos dito isso, muito melhor que esse TSE, que esses 4 ministros. Nós somos melhores, nós somos dignos, eles não são dignos. Agora, professora, até essas coisas que a gente observa, como, por exemplo, a manifestação do próprio ministro Napoleão sobre o filho dele que foi barrado, ele abriu lá a parte dele falando de uma coisa que não tem nada a ver para o Brasil. O Brasil estava esperando outra coisa dele ali naquele momento, né? Carol, ele estava falando uma coisa da esfera pessoal, agora é estranho, né? Um filho, será que o filho não tem cabeça? Que estava sendo decidida a sorte numa eleição, o filho vai entregar, quem entrar em roupas não regulamentares, assim, roupa esporte que não pode entrar dessa forma, e entregar um envelope para o pai de uma forma, não podia entregar na hora do almoço, ou depois da sessão, ou antes de começar a sessão. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? Quer dizer, é um negócio inexplicável. E ele diz que pegar essa questão da esfera privada e começa a falar, se exalta. O Gilmar Mendes, Gilmar Mendes imagina que o TSE é a fazenda da família dele no Mato Grosso. Uma vez o ministro Joaquim Barbosa até disse, olha, o que o senhor faz na fazenda lá com os trabalhadores não é o que o senhor está fazendo aqui no STF. Foi um incidente que ocorreu no STF. Eu acho que o Gilmar Mendes imagina que ele é o senhor da vida e da morte das pessoas, né? É uma vergonha. E as pessoas têm medo de falar do Gilmar Mendes porque eles ameaçam nos processar, coagir. Eles são assim. Quer dizer, agora é um cinismo absoluto tal. E o Napoleão Maia não tem a mínima formação, ele não pode ser ministro, ele não tem condição de ser juiz, ele não tem condição de nada. As comparações históricas estapafúrdias. Não, foram momentos muito tristes. Agora, eu insisto, a participação do Herman Benjamin foi brilhante, né? E ficou até o final, leu todo o voto com muito vagar, propositalmente, e apresentando as provas. E aquela piada, que já virou piada, eles foram inocentados a chapa por excesso de provas. Quer dizer, o problema é que tinha muita prova e não podia tocar nos assuntos Odebrecht. E aí o Herman Benjamin foi tão feliz durante todo o julgamento, falou, mas essa própria corte autorizou esses depoimentos foram colhidos, tal, né? Então, olha, era um julgamento político para salvar o Temer. Nós anunciamos até o resultado antes, com muita antecedência, né? Qual seria?
E é triste saber, mas a crise do governo não diminui. Como é que fica o governo, professor? Essa que é a questão. A crise continua a mesma, porque ele vai ser, a PGR vai entrar ele vai ser indiciado por 3 crimes, né? Vai ter, de acordo com a Constituição, é necessário pedir autorização para a Câmara dos Deputados, que pode ser que negue, olha a situação. Mas aí o governo se desgasta ainda mais após a negativa. Imagina, você tem 3 crimes. Quais são? Corrupção passiva, obstrução à justiça e formação de organização criminosa. Se a Câmara rejeita, olha, não é rejeitar que ele seja condenado, porque muitas vezes as pessoas não entendem o funcionamento da justiça. Rejeita o quê? Que o STF possa receber a solicitação e abrir uma ação penal, ou, no caso aí, por três crimes tal. Isso não é condenado, nada disso. Se rejeita a simples investigação, isso daí vira uma república bananeira. Então a crise vai cada vez aumentar mais. E tem muitas revelações ainda que nós não conhecemos dos áudios, vídeos e documentos, né? Então a tendência é a agonia do governo Temer, que não pode ser a agonia do Brasil. Acho que essa é a grande questão. O governo vai ficar lutando todo dia para sobreviver e paralisa o país, né? Eu ontem fui à festa na casa com Bolinha. E teve festa, professor. Sim. Teve festa de aniversário, champanhe, enfim, comemorações de todos os lados. Não dá para perder a piada no Brasil. Não dá. O Bolinha fazia aniversário e devia estar todo mundo presente lá, Luluzinha e todos os amigos. O presidente foi lá. Quer dizer, é um negócio absurdo, porque eles não têm decoro. Eles têm que saber que existe a independência dos poderes, né? Mas eles não têm... a grande questão é que eles são cínicos. Melhor defini-los, todo esse conjunto eles são cínicos. Nós ficamos indignados, irritados com tudo, trabalhamos, sustentamos todos eles. Eles são sustentados por nós, né? E eles são cínicos, eles não estão mais nem aí conosco e tal. Agora, a sociedade civil vai continuar reagindo, porque há uma fratura entre a sociedade civil e toda essa estrutura estatal, que inclui TSE, STF, STJ, Legislativo, Executivo, todo o Poder Judiciário, especialmente as Cortes Superiores de Brasília e tal. A sociedade civil quer uma coisa, essa elite corrupta, antinacional, antipatriótica, quer manter esse estado de coisas. Então vai haver um choque. Esse choque vai ser resolvido ou nas ruas, pela mobilização popular. Quando eu falo choque, não é o choque do enfrentamento físico, não é isso. É de visão de mundo, né? Eles querem a permanência do que está aí. E a sociedade civil quer democracia e que a república seja proclamada. Então essa que é a grande questão. De resto, a coisa vai se aprofundar. O Temer, cada dia tem uma denúncia nova, né? Deve ter mais gravações que foram feitas com ele, é o que corre por aí, inclusive telefonemas dele por Rocha Loures. Tem aquilo que eu insisti já no Jornal da Manhã, que imagens que o aeroporto de Congonhas deve ter. No dia seguinte, o Rocha Loures, o da mala, vamos lembrar o nosso ouvinte, ele viajou para Brasília, provavelmente com a mala e em avião da FAB. Isso é fundamental na investigação. E levou o dinheiro para Brasília. Que ele telefonou para o gabinete da presidência meia hora após receber a mala, isso é inquestionável, tem todos os dados que comprovam isso, tal, tem todas as informações, tem o registro dessa ligação tal. Então é coisa terrível. E tem o Coronel Lima, que a gente não pode esquecer, que está sumido, desaparecido, que recebeu 1 milhão. Mas tem muito mais. O esquema de corrupção destruiu a estrutura de Estado. Então essa pode ser reducionismo, mas por incrível que pareça, o reducionismo histórico explica o Brasil. Há uma contradição entre a sociedade civil brasileira e a estrutura corrupta do Estado brasileiro. Grosso modo é isso, né? Por incrível que pareça, a gente tem que fazer o reducionismo, porque, por exemplo, eu insisto, em 2014, o Joesley Batista escolheu em quem nós devíamos votar no segundo turno. Ele falou, vocês podem escolher o meu candidato 1, a minha candidata 1, ou o meu candidato 2, Dilma ou Aécio, porque os dois receberam propina do esquema criminoso da JBS. Quer dizer, eles desmoralizaram toda a democracia e a estrutura do Estado Democrático de Direito. Obrigada, professor, porque enquanto isso, o povo dança. Tchau, professor. Até segunda. Tchau. Até mais. Um abraço. Confesso, não gostei dos modos da Glorinha. Toda assanhada, nunca vi igual. Trocava 1000 beijocas com o raposo no quintal. Nove horas
33 minutos. Repita. 9h33.